Olá, tudo bem? Este é o MC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Confira os destaques desta edição. Vida acadêmica, o que causa o estresse e como evitá-lo. Arte e debate. Saiba mais sobre o Mimese, o cineclube da UMC. Tecnologia racional. Saiba como conciliar os estudos e navegar nas redes sociais digitais. Ciência. Conheça a revista científica da Universidade de Mogi das Cruzes. Esporte e inclusão. Conheça o Centro de Paradesporto aqui de Mogi. Prevenção. Veja de que maneira você pode prevenir o câncer de pele. Prata da Casa é o quadro do nosso telejornal que vai mostrar para você como nossos alunos atuam no mercado de trabalho. O estresse é uma das doenças mais comuns entre as pessoas, principalmente aquelas que vivem na correria do dia a dia. Durante a vida universitária, esse mal pode gerar inúmeros problemas. Saiba como combatê-lo na reportagem de Gabriela Souza. O estresse é quando a energia do corpo e da mente chegam ao fim. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima-se que 90% das pessoas sofram com a doença. E é geralmente no período de provas que os sintomas costumam aparecer, como ansiedade e falta de concentração. Avaliações são uma razão de estresse, né? Não só pelo período de estudos ou pela quantidade de material, né, que tem que estudar naquele tempo. Mas eu acho que na vida universitária tem uma coisa a mais, né, que muitos já têm uma vida adulta com mais compromissos, com mais obrigações, com horários mais corridos, mais apertados, né? Esse também tende a ser, né, um fator a mais de estresse. E aí, para relaxar, vale de tudo. Usava o método de meditar, eu conseguia. Mas leva muito tempo, né? Porque você tem que relaxar, você tem que esquecer as coisas. Então isso era bem complicado. E tem gente que até mesmo tentando não consegue. Diminuir, não diminui muito, assim. Mas a gente tenta dar uma relaxada, parar um pouco, descansar. Todas as pessoas podem aprender a administrar o estresse. E a melhor maneira é se cobrar menos. Acho que a gente tem que aprender que as coisas não vão dar tão errado assim, né? Ninguém vai se perder uma matéria, não vai ser o maior dos problemas, dá para se organizar, dá para ler com alguma atenção, né? E se alguma coisa acontecer não tão bem, se alguma perda tiver, também não é um castigo, né? Então acho que é principalmente isso, né? A gente não se sentir castigado pelo que estiver acontecendo, né? Tentar ter prazer com a aprendizagem, né? Amanda, você sabia que os cursos de comunicação da UMC oferecem um espaço para entretenimento e debate? Sim, Gustavo, é o Cineclube Mimese. Quer conhecer mais sobre ele? Acompanhe na reportagem de Lilian Pereira. Com 2 sessões ao mês durante o ano letivo, o Mimese Cineclube da UMC, criado em 2016 pelo professor Guilhermo Gumúcio, apresenta filmes diferenciados para o público. Eu levei a proposta à coordenação do curso de comunicação social, porque eu achava e continuo achando que o cinema, né, o audiovisual de modo geral, já tem um papel muito importante na vida das pessoas, e a gente sempre pensa em como abrir o olhar, né, e tentar trazer umas cinematografias diferentes. Então eu tento sempre conciliar obras de relevância cinematográfica com algum assunto pungente ou atual, né, ou um assunto meramente relevante. Após os filmes, é aberta uma discussão sobre o tema abordado, com participação do criador, convidados especiais e o público. A professora Thaís Machado, da UMC, foi uma das convidadas e conta qual a importância desse debate para os alunos.
É bom sair dessa questão da transmissão do conhecimento acadêmico, né, e o professor como mediador, sempre aquela via de mão única. Aqui, se o aluno ele não teve possibilidade ou, sei lá, não se sentiu à vontade para conversar em sala de aula, ele tem um pouco mais de liberdade e a gente sai, né, daquele mesmo contexto de somente projeto pedagógico, plano de ensino. Aqui os alunos, no Mimese, eles têm essa possibilidade de verem além, né, de algo um pouco mais próximo da realidade deles. Ian Pietro, aluno de Publicidade e Propaganda, comenta sobre como agregar o conhecimento desses debates em sua vida acadêmica. Querendo ou não, além da interpretação que a gente já tem do filme, esse diálogo ajuda a gente a ter uma nova visão, uma visão de outras pessoas e complementar informações que ficaram faltando ou que poderiam ter sido acrescentadas, curiosidades da época, entre outras coisas. O Mimese é aberto aos alunos da universidade e ao público em geral. Eu acredito que é um ponto para a divulgação de cultura de uma maneira geral. Então eu venho porque geralmente tem comentadores, tem uma discussão após o filme. As sessões acontecem no Centro Cultural, em cima da biblioteca, no prédio 6. Para mais informações, acesse a página do Cineclube no Facebook. Amanda, quanto tempo você costuma ficar nas redes sociais digitais? Olha, Gustavo, posso dizer que eu fico um tempinho razoável, viu? Na verdade, nosso grande desafio é utilizar as redes sociais de maneira racional. Quer saber como? Acompanhe a reportagem. Ficou fácil ficar conectado 24 horas por dia com o crescimento da internet móvel. Uma pesquisa realizada pelo Futuro Digital mostrou que os brasileiros gastam cerca de 650 horas por mês nas redes sociais. Mas será que todo esse tempo gasto atualizando o Facebook e postando fotos no Instagram atrapalha na hora dos estudos? Atrapalha porque chega mensagens, aí como você está concentrada, aí interrompe esse pensamento e acaba atrapalhando sim. Não, porque eu uso a internet justamente para estudar. A psicóloga Simone Costa explica como a má gestão das redes sociais pode atrapalhar na vida acadêmica. As redes sociais são uma tentação, né? Você está ligado ao mundo dentro da tua casa, dentro do local de trabalho, de onde quer que você esteja. Então, recados chegam, mensagens chegam, notícias chegam, e isso ocupa o teu tempo. É difícil? É difícil, pode se tornar um vício. O que se torna prejudicial. Por que prejudicial? Porque muita gente está deixando de fazer algumas coisas que são importantes a ela por conta da rede social. Você deixou de estudar, você deixou de realizar alguma atividade que você precisaria realizar por conta disso, né? Se eu estou me anulando perante a minha vida social real, né? E me aproximando mais da rede social online, ou seja, virtual, então isso pode prejudicar a vida do ser humano. Traz um afastamento para ele. Para o especialista em mídias sociais, Fábio Inoue, as redes sociais não são nem ruins nem boas, mas variam de acordo com o usuário. Então o ambiente digital, por ele facilmente te entregar qualquer tipo de informação que você procura, ou que você deseja, ele torna a sua navegação de uma maneira horizontal. O que eu quero dizer com uma maneira horizontal? Basta você abrir outras abas do navegador, por exemplo, do teu computador, e ter acesso a cada ambiente ou plataforma distinta em uma dessas abas. A grande dificuldade hoje que a gente tem é de saber justamente ter o foco e a concentração suficiente para poder dosar o uso desses ambientes da maneira mais saudável e responsável possível. A rede social é um ambiente, é uma plataforma, é uma ferramenta. Eu entendo que ela é neutra, entendeu? O que faz com que ela seja construtiva ou nociva é a maneira que você usa. Então, vai aí algumas dicas para você não perder tempo com as redes sociais. Cancele e-mail e notificações. Determine um foco e horário. Siga poucas pessoas, mas relevantes. Utilize agregadores e não esqueça que existe vida lá fora. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de pele é o tipo mais comum em nosso país. Mas você sabe como se prevenir desse mal? O repórter Lucas Camargo mostra pra gente. Silenciosas e marcantes. As doenças relacionadas ao câncer de pele representam um aumento de 55% nos últimos 10 anos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva, foram 5.670 casos estimados. E o mais grave, o número de mortes contadas em 2013 passou de 1.540.
Uma exposição exagerada ao sol pode causar sérios danos à saúde da nossa pele. Por isso, é muito importante se proteger dos raios ultravioleta. Mas, será que as pessoas nas ruas já sabem como se proteger da maneira correta? Me preocupo com isso, como todas as pessoas acredito que se preocupam, mas eu não sei quais são as formas mais comuns e eficazes para a prevenção. Estou me preocupando agora por causa do calor, mas só na época de calor mesmo. Me preocupo, sim. E as formas de prevenção que eu acho mais corretamente é protetor solar, óculos escuros. Uso protetor solar mesmo quando é época de frio. Eu uso protetor solar. O Dr. André Peçanha explica o que se deve fazer para manter uma pele saudável e as maneiras de prevenção à doença. Evitar o sol é a primeira medida de proteção. A segunda medida é usar roupas e ou chapéus que acabam diminuindo a incidência de radiação solar na pele. E a terceira medida de proteção é o uso do protetor solar, de acordo com o grau de exposição que a pessoa vai ter. O médico ainda explica quais são as principais causas da doença e reforça que ela não é contagiosa. O câncer de pele ele é causado por vários fatores, a depender também do tipo de câncer de pele, né? Então, primeiro, classificar o câncer de pele em câncer de pele melanoma e não melanoma. Pessoas que têm predisposição para melanoma são aquelas pessoas que já têm uma tendência genética com múltiplas pintas, pessoas que já tiraram pintas atípicas. Quanto ao câncer de pele não melanoma, são pessoas de pele mais clara, pessoas geralmente idosas, nem sempre, mas geralmente idosas, que se expuseram muito ao sol ao longo da vida, principalmente trabalhadores da zona rural, trabalhadores da construção civil, por exemplo. A doença ela é classificada como doença neoplásica ou cancerígena, não é contagiosa, portanto. E para se prevenir, temos aqui algumas dicas. Use protetor solar. Utilize chapéus e bonés. Evite a exposição ao sol entre as 10 horas da manhã e as 5 da tarde. Faça visitas anuais ao dermatologista para prevenção. Conheça o Centro de Paradesporto em Mogi, um espaço dedicado para o treino de atletas paralímpicos, mas que também atende pessoas com deficiência. Quem mostra essa estrutura pra gente é o repórter Leonardo Carlos. Eu jogo arremesso de peso, dar de disco. Lá na quadra eu faço caminhada, jogo vôlei. Corrida. Da corrida, já ganhei 2 medalhas. Joga basquete bastante. Joga bocha, joga salão. Paradesporto para mim é mudança de vida. Localizado no bairro do Rodeio, em Mogi das Cruzes, o Paradesporto é um centro esportivo diferente e muito especial. O projeto, que começou a ser desenvolvido em 2009 pela prefeitura da cidade, hoje é responsável por atender mais de 500 portadores de deficiência, através de diversas modalidades esportivas. Como explica o coordenador do Paradesporto, Dirceu Pinto. Nós temos a bocha adaptada, a natação e atletismo PCD, nós temos o golfe adaptado, taekwondo adaptado, o goalball, que é para deficiente visual, nós temos o futebol de 7, que é para paralisado cerebral, leve, o futebol de amputados, nós temos aqui também o tênis de mesa, o tênis de quadra e a nova modalidade que chegou junto com o golfe adaptado aqui, que é o tiro com arco. A ideia principal é promover a reintegração social, por meio desse trabalho diário, que muda vidas, como explica o Johnny Fernandes, um dos responsáveis por comandar as atividades. Nós temos vários casos aqui de pessoas que achavam que a deficiência dela era uma ofensa para a sociedade. Mas nós conseguimos mostrar que ela consegue produzir com qualidade, conseguimos apresentar para ela a importância do convívio com a diversidade humana, por isso que a gente tem tudo isso aqui, ó. Todo mundo feliz, satisfeito e ajudando o próximo, que é o mais importante. Uma iniciativa de sucesso, que atrai participantes dos mais variados locais do estado de São Paulo, como é o caso da dona Maria Aparecida Pires, que durante alguns dias da semana traz o Rodrigo, lá do Itaim Paulista até Mogi, só para participar das atividades, algo que, segundo ela, mudou bastante a rotina e a autoestima do seu filho. Ah, mudou, né, Rodrigo? Bastante, mudou bastante. Ele parece que está mais contente, mais feliz. Eu falo que vai vir para cá, ele fica contente. Além das atividades sociais, o Paradesporto tem se especializado em formar grandes atletas, e até mesmo campeões paralímpicos, como o Dirceu, que já conquistou 4 medalhas de ouro na bocha adaptada. Essa transição, segundo ele, é feita pelos professores durante os treinamentos. A pessoa sai de casa e vem aqui fazer uma atividade socialmente. Se os professores detectarem nela que ela tem um potencial para ser um atleta de alto rendimento, eles colocam para fazer o alto rendimento. Seja com atividades sociais ou profissionais, uma coisa é certa:
O Paradesporto é medalhista de ouro em histórias de superação e amor ao próximo. E todo esse projeto emociona as pessoas que por ali passam. O que é gostoso de ver aqui é o coração e o sorriso das pessoas envolvidas. Queria parabenizar aqui a Mônica e o Johnny, são os professores que cuidam com muito carinho disso daqui. E convido as pessoas que não conhecem o projeto que venham conhecer. E eu saio daqui com o coração alegre, porque a prefeitura, os professores, os pais estão proporcionando dias melhores para todos. O MC Repórter faz um rápido intervalo, mas voltamos logo. Até já! Estamos de volta com o MC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos do curso de jornalismo da UMC. Você conhece a revista científica da UMC? Essa importante plataforma virtual serve para publicar pesquisas científicas dos alunos e professores da universidade. Confira na reportagem de João Renato Amorim. Lançado em 2016, a revista científica da UMC é um espaço reservado para professores, alunos e ex-alunos publicarem artigos voltados para a comunidade científica e acadêmica. Publicada a cada semestre, ela segue uma tendência mundial das revistas do gênero, sendo somente publicada em formato digital. O pró-reitor Cláudio Brito explica a origem e a escolha do corpo editorial. Bom, a revista científica, não só para a UMC, como qualquer universidade, ela tem o foco principal de permitir com que alunos, professores, pesquisadores vinculados aos programas de pós-graduação tenham um veículo apropriado e adequado para divulgar a sua produção científica. Eu sempre senti muita falta em ter esse veículo, porque cada vez mais as revistas estão mais exigentes, ou seja, os pesquisadores mesmo de pós-graduação já têm dificuldade em achar uma revista para aceitar os seus trabalhos. Imagine uma revista que seja mais voltada aos alunos de graduação. Tem muito mais dificuldade nisso. Então eu sempre achei, para uma escola como a UMC, de mais de 50 anos, com a tradição de pesquisa que ela tem, eu sempre achei uma lacuna muito grande que a gente tinha em não ter uma revista científica. Eu tive a ideia da revista, mas quando eu pedi para o Sérgio para que ele tocasse como diretor executivo, ou como editor executivo, eu falei para ele, Sérgio, a primeira coisa de uma revista é seriedade e credibilidade. O que traz seriedade e credibilidade a uma revista científica? O corpo editorial. Então a gente começou da seguinte forma, vamos chamar todos os pesquisadores da UMC, os vinculados aos programas estrito sensu, só que a gente tem 4 programas só. Então, muitas áreas do conhecimento não tinha pesquisador aqui dentro disponível. Então, a gente começou com todos eles e chamamos pessoas de fora, de outras escolas, para que compusessem esse corpo editorial, complementando essas áreas que a gente não tinha aqui dentro. Então, hoje a gente pode dizer, graças a Deus, que a gente tem um corpo editorial realmente de peso, conceituado, seja de gente própria da UMC, como gente de fora. Sérgio Bardari, professor e editor executivo da publicação, fala das áreas que a revista se divide. Nós trabalhamos em 5 áreas, todas as áreas que a Universidade de Mogi das Cruzes trabalha e oferece cursos. Então, são áreas jurídica, sociais aplicadas, saúde e biológicas, exatas e tecnologia, educação, comunicação e artes. São esses 5 pilares, vamos dizer assim, 5 áreas do conhecimento, nas quais a universidade tem cursos, nós temos espaços. E aproveita para fazer um agradecimento a quem ajudou a criar a revista. Eu quero agradecer a todas as pessoas que se prontificaram a participar como colaboradores, no sentido de fazer avaliação desses artigos, né? E nós conseguimos muitos colaboradores, né? Tanto, como eu disse, tanto aqui da casa e de outras universidades particulares também, que estão colaborando com a gente, pelo simples amor pelo conhecimento. A recém-formada em publicidade Renata Cristina ressalta a importância de ter um artigo seu publicado para a carreira.
Primeiro, para mim, é o reconhecimento do seu trabalho. Então, isso mostrou que o que eu fiz, o meu esforço, esse 1 ano que eu fiquei me dedicando para esse artigo, ele não passou despercebido. A universidade, ela reconheceu. Para quem quiser publicar na revista, o pró-reitor explica como funciona o procedimento. Tudo através do site, a revista científica tem um site, tudo é feito online através desse portal, digamos assim, que é específico e customizado para a revista científica da UMC. Para acessar a revista, basta digitar em qualquer buscador, Revista Científica UMC, que ela será a primeira a aparecer. A revista é livre e gratuita para todos. Muito bacana essa oportunidade de publicação, hein, Gustavo? Com certeza, Amanda. O mais importante da pesquisa é isso. Além de investigar, ter a chance de publicar os resultados. E falando em oportunidade, chegou a hora do quadro Prata da Casa, que é aquele momento em que nossos alunos ou ex-alunos falam sobre suas rotinas do mercado de trabalho. A repórter Yasmin Castro conversou com o Neto, publicitário formado aqui mesmo pela UMC. Acompanhe a entrevista. Olá, tudo bem? Hoje o Prata da Casa recebe o Severino Neto, publicitário formado aqui mesmo pela nossa universidade. Ele vai conversar com a gente sobre um assunto bem comum entre aqueles que estão começando uma carreira, a entrada no mercado de trabalho. Neto, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Yasmin. Neto, então vamos começar. Como que está a sua vida profissional agora? Assim, você conseguiu entrar no mercado de trabalho logo que se formou? Na verdade, eu entrei no mercado de trabalho antes de me formar, né? Eu comecei como estagiário e comecei a conhecer um pouco mais o mercado, comecei a me mostrar para o mercado como estagiário e fui crescendo. Hoje eu atuo com comunicação política aqui em Mogi das Cruzes e está sendo uma experiência muito boa, muito positiva e é uma área que eu quero seguir e me aprimorar. Neto, conta pra gente como que é a sua rotina, o que você está fazendo atualmente e como que é a sua rotina, se ela é como você esperava quando era estudante, conta pra gente. Eu atuo com comunicação política com o vereador Caio Cunha aqui da cidade e minha rotina ela é bastante dinâmica. Eu produzo conteúdo, eu faço planejamento de comunicação, estratégia também de comunicação para conseguir atingir os objetivos que a gente quer, né, que é informar a população do trabalho do vereador. Então, basicamente, eu planejo o conteúdo de uma semana, na semana anterior, e durante os dias da semana eu vou acompanhando o que tem acontecido na cidade para que a gente consiga participar das discussões em torno dos assuntos importantes para a população. Produzindo conteúdo para Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, para trazer mesmo essas pessoas o conhecimento do que tem sido realizado com relação ao trabalho do vereador. Entendi. E sobre essa questão do estágio, você acha que essa é a principal porta de entrada do estudante no mercado de trabalho? Com certeza. Não é só a principal porta de entrada dele, como também é a principal ferramenta para que ele pegue experiência, para que ele aprenda na prática como é atuar na sua profissão. E ainda pensando nessa questão do estágio, como você mesmo disse, o estágio tem essa proposta de fazer o estudante aprender na prática o que ele aprende, o que ele vê na sala de aula. Então, assim, e para quem não conseguiu um estágio, o que você acha que no que essa pessoa deve apostar? O que eu sempre falo para quem não consegue estágio, né, na minha área que é publicidade, é que você comece a construir seu portfólio usando coisas fictícias mesmo, seja redação, seja arte, seja planejamento. Então, pega algumas marcas, pega algumas campanhas, refaz essas campanhas, sabe, para si mesmo, para ir construindo seu portfólio, para ir pegando experiência e apresentar quando surgir alguma vaga de estágio ou mesmo de emprego. Certo. E até assim, algumas vezes o estudante consegue esse estágio graças ao desempenho dele na faculdade. Sim. Então, assim, no seu caso, o que você acha que te ajudou, como a faculdade te ajudou a conseguir esse estágio, a entrar no mercado? A faculdade de publicidade da UMC, ela é muito prática. Então, no sentido de você ter muitas atividades para fazer, para realizar, e isso acaba dando experiência para a gente, né? Para a gente que é aluno daqui. A gente não aprende só na teoria, a gente faz na prática mesmo, põe a mão na massa, tem muito trabalho, assim, trabalhos escolares, trabalhos acadêmicos, e isso ajuda bastante. Isso me ajudou muito, foi onde eu consegui desenvolver muitas das minhas habilidades como publicitário. Entendi. E uma coisa interessante, você participou do Intercom, que é um congresso que reúne pesquisadores em comunicação, e você chegou a ser premiado. Então, assim, eu queria saber como você acha que isso te ajudou também na sua profissão? Eu participei 2 vezes do Intercom, tanto 2014 quanto 2015. Em 2014 a gente foi premiado como melhor pesquisa mercadológica do Sudeste e isso ajudou a trazer
essa experiência de uma competição regional, de conhecer muitos outros trabalhos muito bem feitos de outras universidades e conseguir emplacar um bom trabalho também que a gente realizou. Eu devo muito às pesquisas que eu realizei ao Intercom com relação ao conhecimento também que eu adquiri em publicidade subliminar, que foi o nosso primeiro trabalho, e também com relação a produtos para rádio, produtos publicitários para rádio, que foi o nosso segundo trabalho. Então foi uma experiência fantástica, eu agradeço ao Hércules, que foi nosso orientador, por ter nos ajudado nisso. Neto, para finalizar, como que você avalia hoje a sua ascensão de estudante para um profissional que conseguiu uma colocação ali na área que buscava? Legal, Yasmin. Como estudante, a gente aprende bastante, a gente põe em prática o nosso conhecimento e tem também uma certa liberdade, né, de errar. A gente tem a segurança da universidade para errar naquilo que a gente está fazendo, os professores ali corrigindo, dando as melhores orientações. E aí, quando você se torna, de fato, quando você se forma, se torna um profissional, a coisa fica séria, né? Parece que muda um pouco o patamar, parece que você tem uma mudança de identidade mesmo. Então, tem um misto de alegria por ter concluído essa etapa de estudante, mas também de um pouco de medo. Tipo assim, meu Deus, as pessoas agora vão me levar um pouco mais a sério, né? Eu não sou mais só um estudante, eu sou agora um profissional. Neto, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Prato da Casa. Eu que agradeço o seu convite e agradeço também a toda a produção do MC Repórter. Foi muito bom estar aqui. Voltamos aos nossos estúdios. É com você, Amanda. Obrigada, Yasmin. E esta edição do MC Repórter fica por aqui. Para assistir esse telejornal na íntegra, acesse facebook.com/umcrepórter. Até a próxima! Até!